gostaria de entender melhor quem são os reptilianos. Não são esses seres que o pessoal diz aí na internet, e nem os canalizadores. Existem raças que vieram de outros anéis para cá, raças inclusive que são mais evoluídas do que nós, que têm uma aparência diferente, que se nós olharmos, aparentemente tem essa ideia de ser um reptiliano. Só que, na verdade, não na conotação que esses místicos esotéricos, esse pessoal da conspiração fala, que existem seres reptilianos por baixo da pele das pessoas, que o olho da pessoa fica igual de um réptil, que alguns membros da elite mundial são reptilianos ali. Gente, isso tudo é distorção, tudo isso aí o pessoal viajando na maionese, né? Existem raças, sim, que parecem com répteis, que têm a pele diferente, né? E vieram de outros anéis para cá. Existem muitas variações de tipologia humana. E alguns se parecem, sim, com o que o pessoal chama de reptiliano. Mas, por exemplo, existem raças intramarinhas, que são seres que vivem nos oceanos e interagem na quarta dimensão, que também têm uma aparência que pode ser chamada de reptiliana, mas eles são muito mais evoluídos do que nós. Então essa conotação negativa de reptiliano, de seres, tudo isso aí, gente, é do senso comum, desse pessoal que coloca tudo misturado e faz essa salada esotérica, extraterrestre, mística, como nós falamos aqui, que temos que tomar muito cuidado com essas informações misturadas. Nós temos que ter bom senso e discernimento. Então, existem reptilianos? Sim. E não são entidades do astral que estão aqui para sugar a energia da humanidade. Isso tudo é balela também. Não tem reptiliano com comandos trevosos atuando na Terra. Isso tudo é invenção desse pessoal. O que existem são raças físicas, como nós, que têm características diferentes e que podem ser chamadas disso. Mas não é correto. Esse termo já está completamente corrompido, né? Nem é bom a gente usar ele. Qual é a atuação dos seres no segundo anel com os ascensionados? As deidades, que são seres acima da 10ª dimensão, elas interagem no segundo anel com os ascensionados. Isso que a gente soube. Mas não existe uma relação de seres dimensionais diretamente no segundo anel com muita intercorrência. Isso é mais com relação aos ascensionados mesmo. No Espiritismo, em alguns momentos a gente escuta falar, nas obras de André Luiz, dos grandes espíritos superiores, dos espíritos das esferas superiores. Quem seriam esses seres das esferas maiores? São as deidades, os seres dimensionais que, em alguns momentos específicos, interagem no segundo anel com os ascensionados e possivelmente com aqueles que estão numa frequência mais alta. Agora, o pessoal que está na frequência mais baixa não é no astral, tá, gente? Esse termo astral é esotérico, teosófico, foi utilizado pelos grupos místicos, esotéricos, mas, na verdade, o termo astral diz respeito à parte espiritual. Mas não existe um plano astral. Existe uma frequência espiritual, uma realidade que podemos chamar de astral, mas é um termo muito esotérico. Esses seres que estão numa frequência mais baixa estão numa realidade paralela entre o primeiro e o segundo anel, que o Espiritismo chamou de umbral. Existem outros nomes, mas vamos chamar de realidade intermediária, que é uma frequência ainda um pouco confusa para os espíritos que estão lá após a morte. Quem interage com estes seres são dimensionais que estão no segundo anel e que têm o compromisso de auxiliar estes seres que estão penando, que estão em sofrimento, que estão perdidos, que estão ainda ali num estado de consciência muito, muito baixo. E às vezes nem sabe que morreram. Então eles são ajudados, orientados, existem muitos grupos de dimensionais que estão desencarnados, né? Aí eu estou falando de seres como nós, que estamos no segundo anel,
e trabalhamos no compromisso de orientar esses espíritos que estão em sofrimento, perdidos na região do umbral, né, como eles chamam. E o Espiritismo, Chico Xavier, os livros de André Luiz, tem muita coisa ali que explica como funcionam essas coisas. Mas tem muita coisa distorcida também, né? Temos que ter a capacidade de filtrar. Eu conversei com os nossos amigos, eles disseram que, apesar de muitas distorções e mal entendidos dentro da doutrina espírita, por alguns médiuns, né? Existe muita coisa ali que bate com as informações reais que acontece de fato no segundo anel. E André Luiz é uma frequência, esse nome, a gente não sabe ainda quem foi, quem era esse ser, mas eles disseram que muita coisa foi passada ali e tem a ver, sim, com a realidade do segundo anel. Isso eu confirmei conversando diretamente com o Tato, um dos nossos parceiros das 49 raças. Eles disseram também que muitos desses seres que a gente chama de ascensionados, na verdade não são mestres ascensionados, são seres transmutados. Transmutados, que estão presentes aí, são seres que estão muito evoluídos, eles não morreram, por isso que lá no Oriente vamos encontrar evidências desses Mahatmas, que eram conhecidos, né, pelos mestres da sabedoria antiga, lá do Himalaia, lá do Tibete. Esses seres, sim, alcançaram a imortalidade e são parceiros das 49 raças também. São seres na frequência do, nós chamamos os transmutados, não é? Mas não necessariamente são as 49 raças. E os esotéricos acham que são mestres ascensionados, porque acreditam que eles são espíritos, né, que morreram e estão ascensionados. E não, não estão. Na verdade, ascensionados são aqueles que morreram, mas eram muito evoluídos e realizaram seus compromissos aqui na Terra, já tinham uma frequência acelerada, um desenvolvimento aqui na Terra, e lá no segundo anel eles atingem essa frequência num nível superior do segundo anel. Por isso são chamados de ascensionados. E estes não precisam mais reencarnar. Essa é a diferença para o restante da galera que morreu e está lá no segundo anel ou nessa faixa intermediária, né? Todos esses reencarnam. Já os ascensionados, não. Agora, quem cuida do processo reencarnatório, em cada caso, aí não temos essa informação ainda. Eu, particularmente, não tenho respostas para esse processo que acontece no segundo anel, de como que se dá a reencarnação para todos os tipos, né, de seres que estão lá. Isso a gente vai descobrir ainda em mais detalhes.